Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema, profundo e fascinante: os atributos de Deus. Mas não de uma forma geral. Vamos focar-nos especificamente naquilo que o documento 3, de uma obra teológica bastante conhecida, nos diz. A ideia é pegar nestes conceitos, que às vezes podem parecer um bocado densos, e tentar, desconstruí-los um pouco. Vamos usar o próprio texto como nosso guia para perceber tudo isto melhor. Ok, vamos a isto. Logo de caras, o documento lança-nos um desafio. O grande paradoxo que está no centro de quase toda a teologia. A questão é esta: se Deus é infinito, como é que uma mente finita, como a nossa, pode sequer começar a compreendê-lo? É uma pergunta gigante, não é? E é precisamente esta questão que vai guiar toda a nossa exploração. Então, como é que o texto resolve este dilema? Bem, esta primeira parte foca-se exatamente nisso. Vamos ver qual é a perspectiva que nos é dada sobre como o infinito, o que é invisível, se pode tornar, de alguma forma, visível e compreensível para nós, a criação. O ponto de partida é mesmo este: reconhecer a dificuldade. O texto diz-nos que, por ser absolutamente infinito, o Pai Universal é, por natureza, difícil de perceber diretamente por seres como nós. Pensem nisto. É como tentar olhar fixamente para o Sol. A sua luz é tão imensa, tão ofuscante, que na verdade impede-nos de o ver como ele é. E aqui entra a solução que o documento nos apresenta: os filhos criadores. O que são eles? Bem, são descritos como expressões pessoais de Deus. Pensem neles como pontes. Eles governam nos universos locais e a sua grande missão é precisamente esta: pegar naquilo que é invisível, o Pai infinito, e torná-lo visível, compreensível. Eles são, no fundo, os tradutores do divino para uma linguagem que nós conseguimos entender. Muito bem. Agora que estabelecemos como podemos sequer começar a compreender Deus, vamos aprofundar os seus atributos principais. O documento foca-se em três pilares fundamentais: a presença, o poder e o conhecimento. Comecemos pela onipresença. E aqui é importante perceber que o texto não fala disto de uma forma, abstrata. A ideia é que Deus pode estar literalmente em inúmeros lugares ao mesmo tempo. Não é apenas uma influência. É uma presença real que preenche toda a criação. Depois temos a onipotência. E a ideia aqui é total. O documento diz-nos que todo e qualquer poder no universo tem origem em Deus. Desde, a energia de um relâmpago até à força colossal que move as galáxias. Tudo vem desta fonte primordial. E por fim, a onisciência. Aqui a ideia é que a mente divina está ciente de tudo o que acontece, em toda a criação, de cada pensamento, de cada intenção. As imagens clássicas, como a queda de um pássaro ou o número de cabelos na nossa cabeça, segundo o texto, nada, absolutamente nada, escapa a este conhecimento total e perfeito. Mas atenção, e esta citação é fundamental para percebermos isto: o poder de Deus não é arbitrário. Reparem bem no que diz aqui: dentro dos limites daquilo que é consistente com a natureza divina. Isto é uma nuance importantíssima. Significa que o poder divino atua sempre em harmonia com a sua própria natureza, que é uma natureza de amor, verdade e bondade. Portanto, todas as coisas são possíveis, sim, mas dentro desse enquadramento. E claro, esta ideia de um poder que é bom por natureza leva-nos inevitavelmente à pergunta mais difícil de todas, a que todos nós já fizemos. Se Deus é todo-poderoso e é bom, então por que é que existe o mal? Por que é que há tanto sofrimento no mundo? É uma questão antiga e profunda, e o interessante é que o texto não foge dela. E a resposta que o texto oferece está toda contida nesta ideia: a perfeição do plano. E atenção, a resposta não é fácil. A lógica aqui é que a imperfeição e os desafios que encontramos no nosso mundo não são acidentes, mas sim partes integrantes de um plano maior, um plano de evolução. Para entendermos isto, o documento faz uma comparação muito interessante. De um lado, descreve um mundo perfeito, avona, onde a bondade é simplesmente inerente, as coisas são assim e pronto. Do outro lado, temos o nosso mundo em evolução, e aqui o bem não é um dado adquirido, tem de ser alcançado. A grande diferença é a liberdade. Para sermos verdadeiramente livres de escolher o bem, temos de ter também a possibilidade de errar. As virtudes não nos são dadas de bandeja, têm de ser ganhas pela experiência. E isto leva-nos a um ponto fundamental. O texto argumenta que as nossas maiores virtudes só podem mesmo nascer em ambientes imperfeitos. Pensem nisto um segundo. A coragem só existe se houver dificuldades para enfrentar, certo? O altruísmo só tem verdadeiro significado se houver desigualdade e necessidade. A esperança é a luz que brilha na incerteza. E a fé? A fé é o nosso salto no desconhecido. Só é possível porque não sabemos tudo. Portanto, a grande ideia a reter é esta: a imperfeição não é um erro no sistema. É, na verdade, o próprio sistema. O nosso mundo é como um campo de treino, um ginásio para a alma.
O objetivo da vida, nesta perspectiva, não é ter uma existência sem problemas, mas sim crescer através deles. As dificuldades são o catalisador. E agora, a discussão dá uma volta incrível. Saímos da escala cósmica do grande plano universal para algo muito, muito mais pessoal. Porque, segundo o texto, este grande plano não acontece apenas lá fora. A sua arena mais importante é, na verdade, aqui dentro. Esta frase muda tudo. O verdadeiro Deus não está longe. É parte de nós. A ideia de um Deus distante, algures num trono celestial, é aqui equilibrada com a de uma presença divina que é íntima, que fala conosco a partir de dentro. E esta presença tem um nome específico no documento, o ajustador do pensamento. E aqui o texto é muito claro. Não se trata de uma metáfora poética. É descrito como um fragmento literal, uma parte real do Pai do Paraíso que vive na mente de cada ser humano. A sua função? Ser a nossa bússola interior, um guia constante que nos aponta o caminho para o nosso destino eterno. Mas há aqui um ponto-chave. Esta presença, este guia, não se impõe. A sua influência não é automática. O texto sublinha que tudo depende da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. A presença de Deus na nossa vida só se torna verdadeiramente efetiva na medida em que nós decidimos cooperar com este guia interior. E esta citação resume tudo de uma forma absolutamente linda. A criatura não apenas existe em Deus, mas também Deus vive na criatura. Isto é uma relação de duas vias, percebem? Não somos só nós que existimos dentro de uma realidade divina maior. É essa mesma realidade divina que vive dentro de nós. É uma verdadeira parceria na grande aventura que é a existência. E assim, voltamos ao nosso ponto de partida. A mente finita, a nossa mente, não consegue compreender totalmente a infinitude de Deus. É um limite que temos. Mas, e aqui está a chave de tudo, a compreensão intelectual não é a única porta de acesso. O texto argumenta que podemos sentir e experimentar o impacto do amor infinito de Deus, e que esse amor é, na verdade, a nossa conexão mais próxima e mais real com o divino. E terminamos com esta pergunta, para ficar a ecoar: se no meio de toda esta complexidade cósmica, a nossa maior e mais verdadeira conexão com o infinito é algo tão humano como o amor, como é que isso muda a nossa perspectiva? O que é que isso significa para a forma como vivemos as nossas vidas e nos relacionamos uns com os outros? É uma boa questão para se passar.